Olá a todos do canal Astral em Movimento, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo falando da lua nova que chega agora no dia 14, a lua nova que vai estar na constelação de Leão, e essa lua que vem marcar o início da primavera, de um novo ciclo aqui na Terra. Bom, a lua nova é quando a lua está em conjunção com o Sol, certo? Ela está alinhada na mesma órbita que o Sol. Então, esse alinhamento, que é a lua nova, nós não conseguimos ver a lua, certo? Porque ela fica num alinhamento todos os meses, que aquela semana ela é como se ela não estivesse visível para nós, certo? Então, essa lua nova na constelação de Leão, que na astrologia sideral, o Leão ele rege o setor do trabalho. Então, ele vem falar sobre o trabalho da vida, não só o trabalho que nós fazemos quando saímos de casa para trazer um retorno monetário daquilo, mas o trabalho que é a vida. A partir do momento que nós levantamos da cama até a hora que nós deitamos, é trabalho. Então faz parte do seu trabalho diário cuidar do seu corpo, cuidar das suas pequenas tarefas também, se você tem um animalzinho doméstico, uma planta, tudo que envolve o seu dia é considerado trabalho. Certo? Então, vamos dizer que trabalho é a vida, né? A vida, ela acontece da hora que nós levantamos da cama até a hora de deitar. Então, a atenção para esse setor da nossa, que é vamos dizer que é o mais importante de todos, né? Como você vive a sua vida? O que é que você inclui, né? O que é que você traz para dentro da sua casa, para dentro da sua vida? Então, a constelação de Leão, principalmente nesse grau que eles vão estar em conjunção, que é o grau 34. Então, o Leão ele é uma constelação que tem 36 graus, então 34 já é o antepenúltimo, então já está no finalzinho da trajetória do Leão. Então, Leão, até o Sol está passando em Leão, né, todos esses dias, né? Leão é aquele que vem pedir para nós o que? Coragem, tenha valor, tenha qualidades morais, éticas. Então o Leão é aquele que nunca vai cometer um erro se ele sabe que aquilo é um erro, porque ele preza muito pela dignidade. E a passagem do Sol por Leão puxa muito essa energia para nós na Terra, certo? O que é que você faz de certo, o que é que você faz de errado, para prestar atenção nas suas atitudes da vida. O Leão, ele vai falar do valor do homem, né? Ele é o herói, ele é aquele que vem para ajudar as pessoas a resolverem os problemas que são difíceis para a maioria. Então o Leão é como aquele filme de super-herói que ele chega naquele momento crítico, abre os braços e fala: todo mundo para trás que eu cuido disso. Então essa capacidade que todos nós temos, né, de nos fortalecermos, a gente acaba se descobrindo muito mais forte do que pensávamos mediante determinadas dificuldades, determinados obstáculos. Então o Leão ele vem impulsionar essas qualidades. E essa lua nova, essa conjunção da lua com o Sol que vem para marcar esse início de primavera, acontecendo em Leão, vem para acender muito essas qualidades dentro de nós. Então, dentro desse espectro, né, do Leão, nós temos também a Lua e o Sol. Vocês podem observar no mapa que eles fazem 3 aspectos muito importantes. Uma oposição com o Netuno, né, então o Netuno está imediatamente oposto a eles, né, na constelação de Peixes, ali no comecinho da constelação de Peixes. E também a Lua e o Sol, eles fazem 3 trígonos, né? Um trígono com Júpiter e Urano, ali na constelação de Áries, né? De Áries, Júpiter, né? Mas Urano, ele entrou já no 1º grau de Touro, e eu quero falar também um pouco sobre isso aqui. E também um trígono com Plutão, certo? Então Plutão, ele é aquele exigente, ele é aquela corda sonora que toca muito agudo, que quase quebram as taças, né? Então ele tem essa energia potente na nossa vida. Então vamos falar primeiro dessa oposição de Netuno, que a oposição, até por ser um aspecto desafiador, traz os desafios de Netuno. Então Netuno ele vai falar muito sobre
a nossa alma, o nosso contato espiritual. Netuno, ele fala de uma busca. Sabe quando a gente fala, eu quero uma coisa, mas eu não sei o que, né? Tenho uma fome de algo que eu não sei o que, né? Então, esse não sei o que são coisas que são do nosso profundo, né? O que é que a gente realmente gosta? Às vezes a gente não consegue se conectar com isso, mas sempre tem algo lá dentro chamando para isso. Então, uma maneira de nós conseguirmos alcançar essa energia de Netuno é através do que? Do sonho. Então ele rege essa parte dos sonhos da vida, não só os sonhos oníricos, mas os sonhos acordados também. Sonhar, né? O que é que você deseja para a sua vida, uma viagem, né? Um amor ou uma situação material diferente. Então Netuno, ele vem falar da necessidade que a nossa alma tem de sonhar, porque sem essa relação, né, vamos dizer que o sonho ele nos conecta com os desejos da nossa alma. A gente sempre quer lá no fundo aquilo que a nossa alma quer. Então Netuno, ele vem falar disso, né? Netuno é aquele que começa os relacionamentos, ele sempre se encanta muito rápido, né, mas ele também se ilude, né? E ele também é aquele que termina os relacionamentos, porque quando falta aquela coisa, aquela liga, né? Aquele amor que só é do corpo, só é da terra, das coisas materiais, mas não é da alma, né? Então, em algum momento, rápido, médio ou um longo prazo, aquilo vai terminar. Então, Netuno, ele pede a satisfação da alma. E essa satisfação, ela é difícil de nós compreendermos muitas vezes, né? Porque a gente acaba confundindo o sonho com ilusão. Ilusão é você acreditar numa coisa que não é real. Uma coisa que não tem nem a possibilidade de se tornar real. Sonho não, sonho é algo que pode estar distante de você no momento, mas você sabe que mediante determinadas circunstâncias você pode alcançar aquilo, por que não, né? Então essa oposição de Netuno vai nos chamar muito, olha, separar esse joio do trigo, né? O sonho da ilusão, porque a ilusão ela sempre vai acabar numa frustração, numa decepção. O sonho não, o sonho é aquilo que nos alimenta, que nos mantém vivos, né? Então o sonho é a capacidade de você olhar além das coisas que estão óbvias ao nosso redor, né? Então essa oposição, ela até porque Netuno, ele está já na fase final da faixa zodiacal. Então ele está quase chegando no início da faixa, que é o grau 10 de peixes. Então nesse momento, Netuno ele ainda está ali no grau 4, 5, ele ainda não chegou, mas quando for o Réveillon astrológico de 2025, ele vai chegar. Então esse momento, né, em 2025, já é o prenúncio da Era de Aquário, quando Netuno ele abre a Era de Aquário. Então ele rege a constelação de Peixes, é como o novo, vamos dizer assim, o último que estava no poder, quando vai passar a faixa para o próximo do poder. Então ele passa essa faixa para a Era de Aquário. Então Netuno vem passar essa faixa para Urano, né? Então nessa fase final da elíptica, nesse grau que ele está de Peixes, fala o desafio é confiar mais nas coisas boas que ainda estão para chegar na nossa vida. Por isso a necessidade do sonho. Então uma dificuldade do ser humano é deixar que as coisas terminem, permitir que as coisas mudem. Então ele nunca quer mexer no time que está ganhando, nem no time que está perdendo, né? Esse é uma problemática. Por quê? Pelo medo. Então por isso que a morte é um grande tabu, as pessoas não gostam nem de falar sobre. E é importante a gente falar. Acho que a gente está nesse movimento desde 2020 para cá, que a gente precisa enfrentar, encarar, né? Todas aquelas coisas que a gente tem medo, né? É como a criança que ela não quer acender a luz e olhar embaixo da cama, porque na crença dela, ela tem certeza que tem um bicho-papão ali. Mas basta que ela enfrente, vá lá, acenda a luz e olhe para ver que não tem bicho-papão nenhum, que ela vai encontrar no máximo ali um ursinho que estava perdido, que ela gostava muito, né? Então a gente precisa enfrentar e ver o quanto muitas coisas estão cercadas ainda da nossa ignorância, certo?
Então, esse aspecto de Netuno, ele vem trazer uma confiança naquilo que é mais sutil, naquilo que é espiritual, né? Agora, os aspectos que reforçam, que vêm como apoio, porque são trígonos, né? Os trígonos, eles são aspectos mais positivos, eles são aspectos de sorte, que abrem mais oportunidades, né? Então, nós temos 3 trígonos, né? Um trígono com Júpiter e Urano e um outro com Plutão. Então, vamos falar um pouquinho de Júpiter e Urano. Então, o Júpiter, ele está na constelação de Áries ainda, então ele está ali no grau 18 de Áries. Então, Áries é uma constelação só de 24 graus, então o grau 18 já é um grau mais maduro, vamos dizer assim, que o carneiro, né, ele já deu cabeçada bastante, ele já foi impulsivo e viu que ele perdeu muitas vezes situações, magoou pessoas por conta desse impulso exagerado que ele acaba cedendo, né? Mas esse grau 18, ele já amadurece mais esses impulsos. Esse grau 18, ele fala, olha, procure formas mais inteligentes de explicar as coisas que você tem dificuldade, de que as pessoas entendam você, os seus problemas, as suas situações. Falta, às vezes, uma comunicação mais eficiente, falar com um pouco mais de calma, não aquela coisa, tirar a pressa do Áries, né, de comer os detalhes, então, assim, aquela coisa, eliminar o óbvio, né, por acreditar que todo mundo entendeu o óbvio, nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que conversar com mais paciência, voltar atrás, pedir desculpas. Então essa é a energia que Júpiter está ali. Então o Júpiter, ele fala muito, ele é um planeta que ele rege a educação do ser humano. Ele rege a constelação de Sagitário, que fala do conhecimento que nós precisamos adquirir para esse aprimoramento necessário do ser humano na Terra, porque esse é o objetivo. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente confunde muito aquela coisa, eu tenho que produzir alguma coisa, o que que eu fiz no dia de hoje? Será que o nosso trabalho é produzir? Será que o trabalho que a gente veio para fazer aqui é produzir coisas? É a quantidade de dinheiro que você recebe ou de tarefas que você executa? Será que o nosso grande trabalho aqui não é nos tornarmos seres humanos melhores, a gente sair daqui melhor do que chegamos, certo? Então, mais pacientes, mais sábios, né? Mais aprimorados, com mais respeito ao próximo, a nós mesmos. Então, o Júpiter, ele é essa educação. Então, o Júpiter no trígono, nesse grau de Áries, ele vai falar, olha, Áries, pessoas impulsivas, energia impulsiva da Terra, tenha mais paciência, explica mais devagar as coisas, porque às vezes nós mesmos precisamos abrir a nossa mente para entender melhor certas coisas também. Todas as opiniões muito rígidas, muito cheias de inflexões, elas carecem de um conhecimento maior muitas vezes, mais reflexões, né, sobre aquilo, ouvir mais a outra parte, ou pelo menos não julgar com tanta rigidez, certo? Então o Júpiter, ele vem para abrir essa visão mais ampla sobre o mundo. Agora, e Urano, né? Urano, ele é o rebelde, é o revolucionário, né? Então tem uma coisa muito importante, impactante, no fato de Urano ter chegado na constelação de Touro, né? Então, Urano, ele é um planeta muito lento na sua órbita, então ele fica muitos anos numa constelação, né? Urano, não só Urano, Netuno, Plutão, eles são lentos, então quando eles trocam de constelação, surte um impacto grande para nós. Então, Touro, ele é o elemento terra, ele abre a energia da terra, certo? Então, Touro, porque ele é o primeiro signo da terra. Então, Touro é a energia daqueles que vêm para o mundo para cuidar do aspecto físico dele. Porque o Touro, ele valoriza muito os 5 sentidos, né? Então, ele valoriza muito a beleza, o toque, o Touro é aquele que vê uma pintinha diferente no corpo, ele já observou, ele vem cuidar do mundo físico material. Então, quando o Urano chega, ele já impacta, é como se fosse aquela
a frente fria quando bate na onda de calor, que vem aquela tempestade. Então a chegada de Urano sempre causa porque até causar, né? Essa gíria causar tem muita cara de Urano. Urano é aquele que adora, né? Causar coisas. Então essa entrada a gente vê aí terremotos, acidentes, incidentes envolvendo a natureza, os aspectos da natureza. É muito essa energia da entrada de Urano em Touro, né? E esse primeiro grau de Touro, ele fala do quê? Né? Ele fala que é o momento de semear as coisas, então é o começo da Terra, é o início da abertura da Terra. Então, assim, é o momento de cuidar mais de todas as coisas materiais. É o momento, não, a gente abre esse momento daqui para muito tempo, certo? Então, o Urano, ele meio que coloca as coisas sem muita negociação, né? Então, quando ele bate ali, quando ele faz aquele vendaval, quando ele faz aquele tornado, ele arrasta mesmo. Então, nós precisamos agora olhar mais para o mundo físico, né? Não só a nossa natureza, que é tão importante, cuidar da natureza, cuidar do nosso corpo, das nossas finanças. Esse é um momento de dar uma atenção para o mundo material. Isso que Urano vem falar, né? Então, ele abre essa energia para, de agora em diante, a gente ter bastante atenção para ela. Agora, Plutão, né? O trígono com Plutão é interessante porque Plutão ele sempre potencializa demais todas as coisas, né? Então, ele está ali no finalzinho da constelação de Sagitário, quase chegando em Capricórnio. Então, ele é o mais lento de todos, ele é lentíssimo, né? Então, ele fica muito tempo no mesmo grau. Então, eu falo muito de Plutão aqui. Esses planetas exteriores, né, os mais lentos, são os que mais causam mudanças na nossa vida coletiva, né? Então, Plutão, no finalzinho de Sagitário, ele está já no penúltimo grau de Sagitário, que é o grau 32. O grau 32, o que é o Sagitário? Vamos entender. O Sagitário, ele é o novo comandante da Terra. Então, as pessoas com a energia do Sagitário, eu não digo o signo de Sagitário, não vamos confundir, não vamos empobrecer aqui a nossa abordagem. Vamos lembrar que dentro de uma mandala astrológica, todos nós, né, temos o nosso mapa astral, todos nós temos todas as constelações na nossa vida em alguma área, certo? Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, todos os planetas, os luminares, os elementos cósmicos, todos estão ali. Então, só que cada um tem uma ordem com aquilo. Então, como as músicas, que nós temos 7 notas musicais, mas é a quantidade de músicas que nós temos, né? Então, a qualidade do Sagitário é o novo comandante da Terra. Então, qual é a qualidade desse novo comandante? Ele busca o conhecimento, ele não se corrompe, ele se importa com o bem-estar das pessoas, ele é humanitário. Então, o Sagitário, ele vem para proteger o ser humano, ele vem para olhar para os direitos do ser humano. Ele é regido por Júpiter, ele é a lei. Então, ele é aquele que vem para aplicar a lei. Então, as pessoas com essas qualidades, essas qualidades, de alguma maneira, né, elas estão despertando no nosso coletivo. Vocês veem que, não vou falar nem de décadas, a gente está numa revolução nessa parte da consciência política e social, por exemplo. Então, vamos dizer que há 15, 20 anos atrás, ninguém nem olhava para o que é política, não interessa se a gente rouba mesmo. Então, olha agora o número de pessoas interessadas. Mesmo aquelas que não têm muito conhecimento, elas querem ter, né? Elas podem até algumas se equivocarem em algum momento, até porque nunca buscaram muito esse conhecimento antes, mas o que importa é que as pessoas estão atentas, né? Atentas que é preciso olhar para o mundo, é preciso olhar para esses governantes, é preciso tomar uma postura melhor. Então, tudo isso é característica do Sagitário, certo? Do Júpiter. Então, Plutão, ele já está há muito tempo aí passando essa passagem toda que ele vem fazendo em Sagitário, certo? E que ele, juntamente com Netuno, né, a mudança de constelação, vem abrir essa nova era.
o que ele estava fazendo? Ele estava formando, ele estava potencializando, empoderando esses novos líderes da Terra. Ele estava aumentando essa consciência de massa. Então, quando ele partir para Capricórnio, que vai ali, ele já vai mexer com as estruturas do poder mesmo, né? Então, assim, ele forma os novos líderes, né? Ele forma um novo poder, porque quando ele chega em Capricórnio, é o momento dele derrubar o velho poder, né? Então, esse penúltimo grau é o grau de Sagitário que vai falar da revelação para todas as pessoas compreenderem o seu poder de mudar o mundo, certo? Começando pela sua própria vida. Então, o poder da mudança, as pessoas elas não acreditam, muitas delas, nem no poder da mudança que ela pode exercer no coletivo e nem na própria vida dela. Ela acaba sendo refém de uma série de atividades, pessoas, situações, e ela mesma não está comandando nada. Então, Plutão ele vem para despertar, para as pessoas entenderem assim, pera, eu posso comandar minha vida. Olha, eu sou importante no mundo, eu posso fazer uma diferença, né? Então, isso é fundamental, porque o último grau de Sagitário é o momento que esses novos líderes, o que é que Plutão vai fazer? Ele vai juntar muito as pessoas afins, para que elas trabalhem em pró desse novo mundo. Então, nunca se verão tantos grupos formados realmente proativos, né, dinâmicos, como nessa passagem de Plutão no último grau de Sagitário, que estaremos em breve. Então, eu vou falar disso mais para frente. Então, esse é o momento da gente entender o nosso papel aqui, né? Que nós temos ali, junto com essa lua nova, essa conjunção do Sol e da Lua, que nós temos que exercer o melhor de nós, né? O leão, que é o valoroso, é o digno, né? O honrado, para que a gente possa ocupar esse poder, para que a gente possa cuidar da natureza, para que a gente possa cuidar do semelhante, porque esses são os grandes objetivos. Olha, se você tem uma empresa, é advogado, é médico, é contador, parabéns, né? Você se formou, você tem uma atividade, mas será que isso é o mais importante que você tem a fazer? Será que não é mais importante até um dia que você vê uma pessoa que está ali, uma família que está sem condições nenhuma, nem de comer, nem de ter nenhum tipo de conforto, e você vai lá e ajuda? Quando você sabe se colocar no lugar do outro, quando você nunca vai falar para alguém aquilo que você não gostaria que falasse para você, né? E também no outro sentido, você vai procurar tratar o outro e falar para o outro coisas que você gostaria que fizessem com você também. Então, assim, partir de dentro de nós, as atitudes, os pensamentos, toda essa melhora é o fundamental para todas as coisas fluírem, né? Agora, um ponto-chave dentro dessa conjunção é a posição do quê? Da cabeça do dragão. Porque os nodos lunares, eles são muito importantes porque eles são eixos formados pela órbita da Lua em volta da Terra. Então, a posição deles vai direcionar muito qual a nossa melhor atitude nesse movimento, certo? Então, a cabeça do dragão, ela tá ali no penúltimo grau de Peixes, da constelação de Peixes. Essa constelação, o que ela fala, esse penúltimo grau? Peixes é aquele regido por Netuno, que é o sonho, que tem que separar da ilusão. Então, ele é o grande co-criador. Então, Peixes é aquele que, quando ele quer realmente uma coisa, só dele pensar naquilo, aquilo já começa a andar na direção dele. Porque ele consegue, e ele não percebe, atuar em várias dimensões diferentes, né? Então, a cabeça do dragão, ela vai falar ali, olha, esse é o momento da gente trabalhar essa linha da imaginação criativa, certo? De co-criar coisas. Quem que faz isso? A nossa boa criança interior. A nossa boa criança interior é aquela que vai amar, se apaixonar, que ela se empolga em fazer as coisas, ela é artística, ela é alegre, ela quer aventura. Então, essa é a boa criança. A má criança, que é aquela birrenta, egoísta e tudo, essa a gente tem que aprender a ir educando no decorrer da nossa vida. Mas a boa criança, ela nunca deve sair de lá, né? A nossa capacidade de sorrir para o mundo e brincar com ele.
Então a cabeça do dragão, ela fala assim, olha, para os leves de coração, para os leves de alma, para aqueles que levam a vida, né, com dessa forma especial, espiritual, todas as portas do universo vão se abrir. Tá certo, gente? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de que vocês podem, quem tem vontade, quem tem esse desejo, né, estudar astrologia sideral. Eu tenho aulas já gravadas, com apostilas, já as videoaulas prontas, né, que você pode ir adquirindo aos poucos, da maneira que você preferir. E também não deixe de fazer o seu mapa sideral. Se não comigo, eu tenho vários alunos formados que estão lendo muito bem, né? Então, nada como ver ali qual é o recado que o universo tem para nos dar, tá certo? Então, muito obrigada a todos, tenham um bom início de primavera e nos falamos. Tomara que eu quero preparar um vídeo agora para a próxima lunação, quando a gente mudar para a lua cheia, tá bom? Então, abraços estelares, até o próximo vídeo.